A promoção da igualdade e o combate à discriminação racial tiveram um importante reconhecimento ontem, quando o ministro Dias Toffoli e o procurador-geral da República, Augusto Aras, as incluíram como temas estratégicos do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão. Sobre esse assunto, a gente conversa com o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares e líder do Movimento AR, José Vicente. Muito bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os ouvintes. Uma grande alegria, uma grande satisfação poder participar desse programa maravilhoso da Jovem Pan. Obrigada. José, como comentamos agora há pouquinho, igualdade e discriminação racial são incluídas no Observatório Nacional da Justiça. Quais foram as reivindicações feitas ao Judiciário neste momento que temos debatido tanto o racismo sistêmico em nossa sociedade? Quais são as melhorias que essas sugestões podem trazer? Olha, elas já produziram grandes encaminhamentos e bons resultados. Você sabe que pela primeira vez na história do sistema de justiça do nosso país, se estruturou uma pesquisa profunda para entender o impacto da discriminação e do racismo em todo o sistema. Da mesma maneira, o Conselho Nacional de Justiça instalou um grupo de trabalho para produzir as soluções e proposições para a solução desse tema. E agora, então, conjuntamente, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público elevaram esse tema como uma prioridade para a proposição das políticas do sistema de justiça em nosso país, na medida em que ele integra aqueles temas tratados pelo Observatório Nacional de Justiça. Então, com essas três ações em andamento concomitantemente, nós podemos afirmar que o tema igualdade racial e o tema combate à discriminação racial e ao racismo estrutural são agora elevados como uma agenda prioritária para o sistema de justiça, representado pelo Conselho Nacional de Justiça e também pelo Conselho Nacional do Ministério Público. É um grande salto, é um grande avanço e, a partir de agora, o tema que estava aí no entorno passa a ser o centro, passa a ser a prioridade da produção das políticas públicas de justiça. E algumas reivindicações também foram feitas ao Ministério Público Federal do Trabalho. Contextualiza para a gente quais são e por que são necessárias essas reivindicações. Olívia, tem uma discussão muito forte para dentro desse tema da inclusão e da discriminação racial, que é justamente a não presença, que é justamente a exclusão dos profissionais e dos negros no acesso ao espaço empresarial, no acesso às oportunidades do mercado de trabalho. E o Ministério Público tem tido muita atenção para esse tipo de ocorrência e tem tido também uma ação muito propositiva no sentido, primeiramente, de fazer um chamamento para o ambiente empresarial e, segundo, instá-los a produzir meios e mecanismos de combater esse tipo de exclusão, esse tipo de discriminação. Por conta disso, o Ministério Público do Trabalho tem firmado termos de ajustamento de condutas com vários ambientes do setor empresarial, onde as partes se comprometem a construir uma estratégia, a construir metas, a construir um cronograma de atenção e de condução para dentro dessa ação de inclusão e de valorização do negro no ambiente de trabalho. Então, nós novamente fomos levar ao conhecimento do Ministério Público a importância que, nesse momento em que o trabalho praticamente se dissolve, nesse momento que os grandes marginalizados pelo coronavírus são os jovens, são os profissionais negros, que o Ministério Público tivesse uma atenção especial para permitir e para fazer com que o ambiente empresarial continuasse e tivesse interesse e estímulo em continuar abrindo as portas para esse público e para esse tema. O Ministério Público do Trabalho ficou muito sensibilizado e, de novo, diz que já está programando grandes ações e grandes encaminhamentos para que esse tema e para que essas ações possam ter continuidade e possam continuar cumprindo seus objetivos de igualizar a participação e as oportunidades de negros e brancos no mercado do trabalho.
José, eu quero trazer aqui um exemplo, porque ontem mesmo nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o caso de uma mulher que foi demitida após denunciar racismo em um hipermercado no Rio de Janeiro. Na ocasião, a funcionária ela foi surpreendida com a frase "só para branco usar" em um avental, o avental que ela costumava usar, vestir ali para trabalhar. Quais são os direitos, por exemplo, dessa mulher hoje e como que vocês avaliam uma atitude dessa em pleno século XXI, ano de 2020? Pois é, Lívia, em verdade, coisas dessa natureza e acontecimentos dessa dimensão são rotineiros e acontece com muita frequência nos mais diversos espaços do ambiente corporativo do nosso país. E, da mesma maneira, apesar deles acontecerem com frequência, existe previsão legal na própria Justiça do Trabalho, no próprio direito do trabalho, de penas e punições extremamente rigorosas para condutas dessa natureza. O fato é que nem sempre essas informações chegam à Justiça e nem sempre a gente tinha ciência de que elas aconteciam dessa maneira. Agora, com essa popularização e democratização da informação, nós estamos conhecendo e verificando como elas estão se desenvolvendo na prática e podendo, inclusive, identificar os seus autores. De modo que coisas dessa natureza agora possam ser conhecidas e possam ser levadas ao conhecimento da Justiça. Essa vítima em especial, ela está acercada e abrigada pelo direito, porque isso daí constitui uma daquelas manifestações de crime racial que pode ser, pode permitir, além da responsabilização penal, a responsabilização civil e, no caso específico, mesmo a punição da empresa que a demitiu quando noticiou a ocorrência desse racismo e dessa discriminação. Então, tanto a empresa como o autor dessa prática criminosa racial podem e devem ser responsabilizados e a lei, nesse caso, em especial a lei do trabalho, garante não só a indenização, como também até a possibilidade de retorno ao espaço do trabalho de onde ela foi demitida. O fato é de que as pessoas precisam saber que a lei e os operadores de justiça, ou o Ministério Público Federal do Trabalho, a Defensoria Pública e mesmo a OAB, são espaços que estão preparados para poder fazer prevalecer o seu direito e restabelecer a situação anterior de onde ela sofreu esse prejuízo por conta do crime racial. A questão é que esse crime, esse racismo estrutural, ele sempre existiu. A questão é que agora ele está sendo filmado e divulgado, que é o que deve ser feito mesmo. José, eu queria colocar agora também no âmbito assim internacional. Como que você tem avaliado esse momento em que vivemos, onde vemos protestos e a luta contra o racismo? Na sua opinião, esse movimento, ele é mais visível lá fora, como a gente presenciou com a morte de Jacob Blake, também George Floyd? Você percebe que é mais visível lá fora do que aqui no Brasil? Ele tem mais visibilidade, ele tem uma maior capacidade de impacto e também de aglutinação da sociedade e da sociedade civil nos Estados Unidos e em outros países do primeiro mundo, coloquemos assim. Enquanto que no Brasil, para todos os George Floyds que são assassinados a toda hora, em todas as esquinas, a nossa sociedade não consegue colocar-se de pé, a nossa sociedade não é tocada pela mesma indignação e pela mesma necessidade de fazer as reivindicações e de ajudar a fazer as transformações que coisas dessa natureza exigem. Mas o que nós temos visto é que, a partir dos Estados Unidos e de outros centros, esse tipo de atitude tem alcançado tantos outros lugares, tantos outros países, e aqui no Brasil também. Nós vimos e temos assistido nesses dias, nesses tempos, quantos grupamentos e quantas manifestações da sociedade civil estão se debruçando sobre esse tema, seja para fazer reivindicações do ponto de vista da democracia, com racismo não há democracia, por exemplo, é um grande movimento social que está em andamento, mas seja para fazer as reivindicações de participação política, e nós assistimos nesses dias o próprio Tribunal Superior Eleitoral recepcionando parte dessa solicitação da sociedade, estabelecendo uma ação afirmativa de participação de negros na política. Nós estamos falando mesmo dessa ação
do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público e internalizar a discriminação racial como um tema complexo e de grande repercussão e que exige um tratamento priorizado. E nós estamos vendo, como você bem disse, o caso do Ministério Público, que ele também está se movimentando e já são quase que 200 empresas que, através de um termo de ajustamento de conduta, estão sendo chamadas a atenção pela sua prática de exclusão racial e sendo exigidas que elas, então, mudem essa atitude, mudem essa postura. Tudo isso é fruto, então, da movimentação da sociedade civil, das mais diversas instituições, que dessa maneira, em alguma medida, também são comparadas, são possíveis de ser relativizadas com o que acontece lá fora. É lógico que lá as ações são de maiores proporções, os movimentos são gigantescos e a capacidade de impacto é muito mais intenso, muito maior, mas aqui no Brasil também nós temos uma luta e uma atitude, uma participação diuturna das instituições e de movimentos sociais, e são eles, inclusive, que estão ajudando a fazer essas mudanças importantes que estão em curso no nosso país. Então eu acho que o George Floyd foi sim um catalisador, primeiro, para que todos compreendessem que o racismo está aí, que produz danos de todas as naturezas, que mata pessoas à luz do dia, né? E que por conta disso a sociedade precisa colocar-se de pé, precisa ter interesse e ter disposição de não permitir que essas coisas se manifestem, que essas coisas se mantenham. E os movimentos que se colocaram na rua por conta de Floyd, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, têm alcançado objetivos e têm ajudado a melhorar essa condução e o tratamento desse tema no nosso país também. E os números não mentem, né, José? Por exemplo, de acordo com a pesquisa, né, do Atlas da Violência de 2020, mostrou que morrem mais negros do que brancos e que o número de homicídios de pessoas negras no Brasil cresceu 11,5% entre 2008 a 2018. Os números não mentem, né? Não mentem, como eles deveriam ser o estímulo significativo para colocar todo o país de pé e todo o país na rua, né, no sentido de exigir uma mudança e uma transformação nesse tema, porque o que você está dizendo e o que a ciência está afirmando, que são esses números e esses indicadores, é que do ponto de vista da realidade fática, nós estamos promovendo uma limpeza étnica, nós estamos realizando um genocídio sobre a tutela do próprio Estado, porque esses números que nós estamos apresentando são os maiores números de todo o planeta. Não existe país no mundo que mate 50 mil jovens por ano. Nem a guerra da Síria, né, que está aí há 11 anos, 12 anos se desenvolvendo, produziu tanta morte como produz a ação letal da polícia contra os jovens no nosso país. E veja que curioso como a própria notícia, os indicadores e os números revelam. Olha, mesmo no momento em que diminui a letalidade contra os demais brasileiros, no caso os brancos, numa situação de normalidade aumenta a dos negros. Então nós temos um caminho, uma postura e uma atitude de racismo que na sua letalidade ele tem um alvo preferencial que é o negro e produz esses números que envergonham e que de fato contradizem e combatem todos os fundamentos, seja da República, seja da democracia, seja do Estado Democrático de Direito, não é? E por conta disso, o país deveria se levantar, seja pelo fato de que os nossos jovens estão sendo perdidos no caminho pela letalidade da ação policial, seja que esses números, do ponto de vista histórico, nos coloca de forma envergonhada como um país que assassina e que mata jovens e jovens negros todos os dias e todas as horas. Exatamente, é um número vergonhoso. José, você pode falar também um pouquinho mais sobre o Movimento AR? O que já foi conquistado, quais são os objetivos que o movimento quer alcançar, o que ele traz para a sociedade? Pois é, Lívia. Em verdade, o Movimento AR é isso que você está anotando e é isso que eu estou lhe informando. Ou seja, existiu no Brasil, a todo tempo, uma atitude muito proativa, muito combativa de grupos importantes que defendem e que se põem a produzir transformações e mudanças nos mais variados temas. Existem grupos que se juntam
para fazer esse trabalho no Brasil, mas o fato é de que os resultados, apesar de significativos, estava a exigir uma atitude, uma postura mais intensa, mais efetiva, mais aglutinativa e com mais capacidade de impacto e de transformação. E o caso do George Floyd, ao final, foi o que motivou também aqui no Brasil uma convergência no sentido de que, olha, o problema que se coloca a partir do racismo, da discriminação e os seus efeitos, está a exigir que a gente tenha uma postura nova e diferente sobre esse tema. E, por conta disso, é indispensável que a sociedade, nas suas mais diferentes representações, coloque-se de pé. É importante que os atores sociais importantes assumam o compromisso, tenham um lado nessa questão, e também é importante que, junto com o posicionamento, junto com a contestação, também se construa uma agenda de trabalho e de resultado de forma objetiva, de modo que a gente possa, junto com o discurso, ter uma ação operativa que permita mexer nesses indicadores que são conhecidos e alguns deles que você está noticiando, passando principalmente pela letalidade, que é justamente o resultado dessa ação das forças de segurança e das forças de segurança pública e privada contra esse tema, justamente para tirar esse muro que impede e limita o acesso do negro no mercado de trabalho e, da mesma maneira, uma ação muito forte para ajudar a manter esse público para dentro do ambiente de formação escolar, em especial para a universidade. Bom, então, nós concluímos que era importante, que esse tema era uma urgência e que agora, depois do coronavírus, ele se transformou numa emergência, porque, de novo, o público mais atingido pela pandemia são os vulneráveis, que estão nas franjas sociais, que logo tem cor, tem nome, tem endereço, que são os negros, em grande medida, e, por conta disso, o novo normal devesse e deverá ser o novo normal que contemple essa agenda sob pena desse público ficar afastado de novo da sociedade. Então, o movimento Ar, Nós Queremos Respirar, é justamente, primeiro, um grito de guerra na direção de que nós reputamos o racismo e a discriminação racial como uma chaga que precisa ser eliminada da nossa sociedade, e nós também temos convicção de que o conjunto das 10 ações que estão propostas nesse movimento podem, sim, ajudar sobremaneira a que esse tema faça uma travessia menos traumática do velho normal para o novo normal e que, com seus resultados, sejam inspiração e seja referência para que o governo e outros ambientes da sociedade também façam a sua parte. Então, o movimento A é esse conjunto de cidadãos que estão indignados, conjunto de cidadãos que têm compreensão do seu papel e o seu papel social e o seu dever cívico, e um conjunto de cidadãos que têm a compreensão que, sem a gente sair do nosso lugar comum, dificilmente esses indicadores que você noticiou serão melhorados. Nós conversamos com José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares e líder do Movimento Ar. José, quero agradecer a sua participação, todos os esclarecimentos e informações sobre essa luta que é de todos nós. Muito obrigado, Olivia. Eu agradeço também a gentileza, a deferência e esse compromisso, da Rádio Jovem Pan com todos os temas sensíveis do nosso país, mas, sobretudo, com o tema negros, que, como você bem disse, é e precisa ser não um problema dos negros, precisa ser, sim, um problema de todos nós brasileiros. Um grande abraço a você e todos os ouvintes. Estamos aqui para isso.